Perguntar ao casal, Tainá e Humberto, como foi perceber que, às vezes, o racismo vem antes até do olhar para o autismo? Olha, eu tenho visto nesses anos na escola... Bom, para quem não consegue me ver, né? Eu sou um homem preto com cabelo black, barba e bigode. Eu tô com uma blusa azul marinho social. E sou um homem autista, né? Também tenho que ter a minha identidade de PCD, né? Autista com TDAH, dislexia, altas habilidades, superdotação. E descobri pelo meu filho, né? Pelo Apolo. Como eu disse, eu sou professora há 20 anos. E o que a gente percebe é que quando a criança é negra, a primeira coisa que chega pra gente na sala de aula é que ele é mal comportado, que ele não presta atenção, não gosta de copiar, não é um aluno interessado. E aí, lá na frente, depois que a gente descobre, às vezes, uma dislexia, um TDAH, o próprio espectro do autismo. Então, o que a gente percebe é que a falta de letramento racial leva os educadores a primeiro focarem no comportamento, no controle e na disciplina, para depois contextualizar e entender quem é esse aluno. Eu vejo isso nitidamente, porque quando é uma aluna lourinha, com lacinho de fita, a abordagem é: o que será que está acontecendo? Vamos investigar, mamãe. Será que a gente não pode consultar um terapeuta para a gente ver se tem alguma questão, algum ponto cognitivo? Aí vai se investigar para depois dizer que ela é mal comportada, desinteressada, não quer copiar. Aliás, isso nem entra. Quando uma criança branquinha, olhinho claro, a gente percebe isso nitidamente. Eu vejo isso na esfera municipal, que é onde eu dou aula há anos, né? E antes de começar em 2010 na Prefeitura do Rio de Janeiro, eu dava aula na Prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense, e via a mesma coisa. E muito antes disso, em 2001, dava aula no Estado e via exatamente a mesma coisa. O tratamento é completamente diferente com relação a alunos negros e alunos não negros, né? Especialmente com essa relação à diversidade, né? Primeiro tem um olhar de cuidado e atenção com alunos brancos, e com alunos pardos e pretos, primeiro um olhar de contenção, de controle, de disciplina, punição até, para depois se descobrir um laudo, seja dislexia, autismo ou TDAH. Então é muito duro isso, né? Porque mostra pra gente que a gente precisa se posicionar. Então a família que tá vendo a gente, não tem jeito, é preciso se posicionar. É desconfortável, sim, às vezes ter que confrontar o racismo de um professor, de um educador. A gente sabe que vários projetos político-pedagógicos das escolas não têm letramento racial na sua pauta. Então, nós, famílias, é que devemos cobrar isso, não tem jeito, né? Então, por exemplo, a gente fala no dia 25 de julho, as pessoas nem sabem o que é isso. De 25 de julho? Como assim? Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. As escolas não falam. 31 de julho, Dia da Mulher Africana. Ninguém sabe. Então, por que não sabe? Porque a escola não dá destaque a essas datas, não fala do protagonismo negro na própria sociedade brasileira mesmo. Então, nós, famílias pretas, é que temos que cobrar isso, tanto da escola como dos educadores, como até mesmo da comunidade escolar, né? Porque essa pauta parece muito que é nossa, porque a gente está vivendo a realidade do autismo, né, com os nossos filhos e as nossas famílias, mas isso não é verdade. A pauta da inclusão é dos neurotípicos, porque eles é que estão, em maioria, nesses espaços e que precisam exercer, de fato, essa inclusão né, nós que não somos neurotípicos. Então, a inclusão é uma pauta dos outros, né, dos neurotípicos. Então, na verdade, até mesmo espaços como esses aqui precisam ser até mais ocupados por pessoas que não vivem essa realidade. Porque na escola a gente vê nitidamente, não existe um esforço nem do educador, nem do coordenador, nem do gestor de trazer o letramento sobre capacitismo para as famílias neurotípicas. É impressionante. Só se fala sobre autismo com os pais do autista, só se fala sobre TDAH com a família da criança com TDAH e só se fala sobre dislexia com a família da criança disléxica. Os outros não têm nem ideia do que é esse universo. Enquanto isso não mudar, não vai haver inclusão, de fato. Quando os alunos aí entram também na questão de colocar os alunos na sala regular, eles têm essa questão de poder trocar, essa troca, né? Pois é. Se os conselhos de classe falassem... Exatamente. Poxa, nem fala. O que vocês diriam para os pais que ainda estão no luto do diagnóstico? Então, eu acho que é importante viver esse luto, não negar esse luto. Eu acho que é uma etapa muito importante e olhar para dentro para ver o que está acontecendo, né? Fazer até um paralelo com a sua própria história.
porque eu acredito que aquilo que a gente sente tem muito a ver com o que a gente entende, né? Eu posso dizer pelo meu exemplo, né? Quando eu falei que eu tinha medo, né? O Apolo não vai ter amigos e tal, eu comparei muito com a minha realidade, porque eu, apesar de não ter nenhum diagnóstico, eu tive uma infância muito solitária e eu não tive muitos amigos, né? Sofri bastante preconceito na questão da raça. Então, quando eu vi no Apolo também, além da raça, a questão do autismo, então eu logo fiz um paralelo com a minha própria história. Então, por isso que eu digo, quem está nessa fase do luto, viva essa fase do luto, procure se cuidar, né? Principalmente da parte mental, e não parar no luto, não estacionar no luto. Eu acho que a maior coisa e a coisa mais positiva que se pode fazer é passar para a fase de aceitação e perguntar para si o que eu posso fazer por mim e pelo meu filho a partir de agora, né? Porque o diagnóstico ele não é o fim, ele é o início de uma nova jornada. Então, o luto seria essa passagem, né? Essa porta que a gente precisa passar para entender o filho que às vezes é idealizado e aceitar esse filho real. Porque muitas das vezes quando a gente para no luto, a gente abraçou esse filho idealizado e a gente vê que o filho que a gente tem não é esse filho idealizado, e aí fica essa luta, essa guerra interna, que quem sofre muitas das vezes é a criança, porque não é aceita como ela é. Então, seria esse meu recado para quem está na fase do luto. E é importante entender também de onde vem esse luto, né? Esse luto vem de uma idealização que venderam para gente, inclusive do própria neurodiversidade, né? O que vendem para gente é que o autismo, ele é limitação, que o TDAH, como o nome já diz, é um transtorno. Mas o que quer dizer transtorno? As pessoas não entendem. Elas acham que transtorno é sinônimo de incômodo. Realmente, na língua portuguesa mas na linguagem médica, não. Transtorno é para diferenciar de uma doença. Então, a gente pode entender que existem potencialidades no TDAH, como no autismo, como até mesmo na dislexia. As pessoas, em geral, não sabem disso, né? Então, por exemplo, a pessoa com TDAH, ela produz muito mais sob estresse, sob tensão, por exemplo, porque isso diminui as distrações, já que você está na pressão ali, às vezes de um prazo, de ter que fazer alguma coisa. Assim como o autismo, por exemplo, a gente tem uma coisa chamada dissociação, que é você deslocar do que está acontecendo no momento ali concreto. E essa é uma ferramenta importantíssima, por exemplo, para pessoas negras como nós, que vivemos o racismo diariamente nos espaços que a gente acessa. É preciso, às vezes, fazer essa dissociação consciente para a gente entender, tudo bem, eu estou num espaço aqui de microviolência, mas eu preciso dar o meu recado, eu preciso fazer o meu trabalho, no meu caso, que sou da educação, por exemplo, né? E a gente precisa, às vezes, driblar o capacitismo, o racismo e toda forma de preconceito para poder existir. E aí o autismo tem, nessa condição que é a dissociação, uma ferramenta fundamental para isso. Mas eu não vejo pessoas falando sobre as potencialidades do autismo, TDAH e da dislexia, né? Então as famílias precisam também entender essas potências para descaracterizar um pouco essa ideia de luto, porque o luto ele é muito simbolicamente muito conectado à ideia de morte. Tudo bem que morreu um filho idealizado, mas está ali diante de você um filho incrível, com diversas potencialidades, que você não vai nem sequer descobrir se não cruzar essa etapa, né, desse dito luto. Então é muito importante esse letramento das famílias.